Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Vamos novamente aqui com nossa playlist de circuitos elétricos, a questão de número 21, elaborada pela banca FCC no ano 2015, justamente para o cargo de da engenharia elétrica, analista judiciário de engenharia elétrica, do TRT Terceira Região de Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: o gráfico abaixo, então ele apresentou o gráfico, né, uma função linear, que tem ali como valores em Y corrente, corrente e os valores de X tempo. Abaixo apresenta a corrente elétrica em função do tempo no indutor 2H, de 2 Henries. Aqui é o indutor de 2 Henries. A corrente que circula aqui sobre ele pode ser representada através desse gráfico aqui ao lado. Então, ele pergunta qual o valor da tensão V1. Então, qual é a tensão em cima do indutor de 2 Henries no intervalo de 0, então nesse intervalo de 0 a 4 segundos. Eu vou ter aqui, ó, variação de tempo. Então eu vou ter uma variação da corrente em um determinado tempo. Então ele pergunta qual o valor dessa tensão. Então vamos calcular o valor dessa tensão baseado apenas no gráfico da função que ele nos deu. Então vamos lá. Então galera, é o seguinte, vamos interpretando aqui o gráfico. Eu tenho como conclusão que em cima do meu indutor eu comecei com uma corrente de quanto, galera? Eu comecei com uma corrente de 20 amperes no tempo inicial, no tempo zero. Então aqui, ó, para x e para y, tenho aqui, ó, no tempo inicial, o valor de x, que é o valor de tempo, né? No tempo zero, eu tenho um valor de corrente igual a 20 amperes. E aqui no tempo final, ou aqui em 4 segundos, eu tenho para x, a corrente vai zerar, né? Não vou ter corrente mais circulando no meu indutor. E isso vai ser no tempo igual a 4 segundos. Então, lembrando ali já olhamos aqui que isso aqui é um nosso gráfico, um gráfico linear, né? Com inclinação negativa. Então, caímos numa equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau que vai ser dada pelo quê? Variação da corrente, né? Variação de y é igual a um coeficiente linear. Esse coeficiente, a inclinação aqui da minha reta, vezes a variação do tempo, ou variação de x, delta x. Primeiramente, eu vou calcular aqui o valor do meu coeficiente. Então, o coeficiente m vai ser o que? Vai ser delta y, ou variação da corrente, sobre variação de x, ou variação do tempo. Então, o meu coeficiente linear vai ser variação do tempo. Então, variação da corrente, né? Variação de y, corrente inicial, corrente final menos corrente inicial, correto? E aqui tempo inicial, tempo final menos tempo inicial. Então, o meu gráfico, o meu coeficiente linear vai ser variação da minha corrente. Então, corrente final menos corrente inicial. Eu sei que minha corrente final vai ser igual a zero, né? Aqui, ó, zero menos o valor inicial da minha corrente. E aí ali nós temos no gráfico igual a 20. E aqui o valor do tempo
final. Então, quando o experimento acabou, eu tinha 4 segundos. Eu tinha 4 segundos. E ele se iniciou, né? Então, o tempo inicial, ele se iniciou no tempo zero. Então, o coeficiente linear da minha equação vai ser 0 menos 20. Então, menos 20. 4 menos 0, 4. Então, o coeficiente linear vai ser igual a menos 5. Isso é claro, né? Isso é claro por quê? Por deu negativo aqui, ó, negativo, meu coeficiente negativo. E isso é explicado pelo fato de haver um decréscimo da corrente. Pela o meu gráfico linear aqui, a minha reta, ela, é, ela tem uma inclinação negativa. Então vamos lá. Continuando, já sei o valor do coeficiente linear. Então, galera, vou achar qual é a função que representa aqui, ó. Qual é a função que representa esse meu gráfico? Então, aqui matematicamente, o meu gráfico vai ser essa própria equação, delta x, delta y igual a m vezes delta x, onde a variação da minha corrente é, de novo, y, corrente final menos corrente inicial, igual a coeficiente linear, vezes quem? Vezes variação do meu x, variação do meu x, o tempo final menos tempo inicial. Então aqui, ó, tempo final menos tempo inicial. Então agora vamos fazer apenas uma substituição, correto? Então aqui, ó, o meu tempo, eu posso fazer, essa minha função vai ser para me calcular o valor da corrente a qualquer tempo, né? A qualquer tempo aqui desse meu intervalo, entre 0 e 4 segundos. Então eu sei que o valor da corrente vai ser a minha corrente inicial, que é 20, igual a m, que é o coeficiente de menos 5, vezes t menos t0. Então, tempo final menos tempo inicial. O tempo final, galera, ó, o tempo final, galera, o tempo final vai ser a minha incógnita, né? Então, tempo final vai ser tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo inicial é t0 e no nosso caso aqui é 0. Eu voltei aqui então y menos 20, que é igual a menos 5 vezes t menos 0 é t. Então vai ficar y. Quem é o y? É o valor da minha corrente. Vai ser igual a menos 5 t. Vai passar para o outro lado da minha equação. Mais 20. Isso tudo aqui vai ser dado em amperes, né? Então esse meu y é o valor da corrente em 5t mais 20. Então, galera, esse aqui é a função, essa função que rege aqui justamente o meu gráfico. Então, se nós fizermos aqui a substituição dos valores de t aqui nesse intervalo, nós iremos encontrar o quê? Nós iremos encontrar o valor correspondente de corrente. Só que
eu quero saber o valor da minha tensão e não da minha corrente no intervalo de 0 a 4. Então, vejam que há uma variação, né? Há uma variação de corrente no tempo. A variação de corrente em um tempo eu chamo de taxa. Vai ter uma taxa. Então, turma, aprofundando mais aqui a nossa resolução, eu sei que o valor da tensão em um indutor é igual, pode ser calculado, né, como o valor do indutor em Henrys vezes a, a taxa de progressão da corrente, ou a derivada da corrente, DI sobre dt. Então aqui eu vou ter esse valor dado em volts para qualquer valor desse meu indutor. Eu vou ter que ter a taxa de crescimento ou decrescimento aqui da corrente. No caso aqui é uma taxa de decrescimento, né? Vezes o valor da indutância ou do indutor. Então, galera, eu tenho aqui, ó, VL é igual a quanto equivale L em Henrys. Aqui, ó, o valor do meu indutor, ele está valendo 2 Henrys. 2 vezes o que? Vezes a derivada da corrente. Então, a taxa de progresso da corrente em cima do indutor, de crescimento ou decrescimento. Então, qual é a taxa da corrente em relação ao tempo? Corrente sobre o tempo. Então, eu vou ter uma taxa de variação da corrente. Então, eu posso calcular o valor da tensão nesse meu indutor, sabendo o valor dele, vezes a taxa de variação da corrente que circula sobre ele. Então, aqui, ó, DI dt da minha função. Que função é essa? Aqui, ó, menos 5t mais 20. Taxa dessa função menos 5t mais 20. Então, VL é igual a 2 vezes a derivada da minha função, da variação da corrente em relação ao tempo. Então, fazendo essa minha derivada aqui, ó, é 0, fica menos 5t. A derivada de menos 5t é menos 5. O valor final aqui, então, da minha tensão é 5 vezes menos 5 vezes 2, ou 2 vezes menos 5, que vai dar o valor de menos 10 volts. Então vamos lá na resolução, encontramos a resposta correta. A resposta correta é a letra C. Beleza, turma? Aguardo por vocês na próxima questão.